Eu quero falar para você agora uma questão seguinte. Lara, onde eu coloco a minha alusão? Onde é melhor colocar a minha alusão? A minha alusão fica muito legal em que lugar do texto? Vamos lá. Na verdade, você pode colocar sua alusão em qualquer lugar. Você consegue colocar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Os meus alunos, alunos do meu curso, tá? Alunos que têm a redação submetida à correção da minha equipe, a minha correção ou a correção da minha equipe, são alunos que nós não orientamos a alusão na conclusão. Por quê? Eu vou te dar a justificativa já quando eu falar da conclusão aqui, tá? Onde é que eu gosto que meus alunos coloquem a alusão? Como a alusão é um texto que, na verdade, não é seu, é uma referência que você faz a um outro texto, é você trazendo um outro texto para cá, tá? Isso aí é muito forte quando você alia isso à sua introdução, tá? Eu vou te falar o momento certo em que você vai colocar isso e quando você alia isso ao seu desenvolvimento. Então, o primeiro aspecto que eu quero falar para você, primeiro aspecto que eu quero te contar, na introdução. Quando você está na introdução da redação, prefira, tá? Não é que você vai ter que fazer isso aqui, não. Eu vou só te dar uma dica. Prefira colocar a sua alusão antes de colocar a sua tese. Então, você coloca lá a sua alusão e depois você vem recorta para a sua tese, tá? Então, a alusão cultural, por exemplo, quando você vira e fala assim, no drama, tal e tal e tal, tá? Então, na série, isso, e você fala um pouquinho da série, você falou aquilo lá, terminou, aí você já vem fechando, né, dizendo, no Brasil, realidade semelhante ou de forma análoga na sociedade brasileira, o que se vê, tá bom? Então, introduzir com a alusão é muito legal na sua introdução. E depois vai entrar com a sua tese, tá? Você utilizar como argumento de autoridade também é também muito legal, mas também é antes da sua tese, ok? Agora vamos lá. No desenvolvimento, tá? No desenvolvimento, onde fica legal? Olha, são 4 pontos aqui, ó, que vão virar o jogo do seu desenvolvimento. Primeira coisa, você pode usar a sua alusão, tá? Do tipo dado estatístico, por exemplo, para comprovar uma ideia sua. Então, você coloca o tópico frasal, ou seja, você faz uma afirmação a respeito do tema, usando o argumento, tá? E embaixo dele você traz ali o dado estatístico que comprova o que você falou, tá bom? Então, você consegue fazer isso. Você usar um dado estatístico que vai comprovar aquilo que você acabou de falar. Outra forma, outra maneira. Segunda, quando você utiliza um fato histórico como base de uma comparação. Então, por exemplo, você coloca lá que na Segunda Guerra Mundial, vamos supor, né, nós conhecemos, por exemplo, o livro A Peste, né, de Alberto Camus, que vai falar, na verdade, ele é uma grande metáfora da Segunda Guerra Mundial, mas ele vai trazer, na perspectiva de um médico, né, todo o sofrimento, toda a questão também de um outro lado, da questão da solidariedade, da ajuda ao próximo, mas todas as mazelas que uma pessoa sofre realmente numa situação como aquela. Ele também vai denunciar questões ligadas, né, a falta de informação da população sobre medidas profiláticas, vai criticar a própria questão da saúde pública, enfim. Então, quando você traz um dado, por exemplo, que é um fato literário, você faz o quê? Você ilustra, você traz uma ilustração e fala, de forma análoga, no Brasil é assim, assim, assado. Quando você traz um fato histórico, você também pode fazer a mesma coisa. Você também pode abrir uma comparação, só que aí você vai abrir uma comparação não por semelhança, você vai abrir uma comparação temporal. Então você diz, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu foi isso, isso e isso. Aí você fala assim, que em pleno século XXI, no Brasil, e aí você está fazendo uma comparação, o quê? Temporal. Então você mostra como era e você mostra como está. Tá? Isso funciona demais quando você tem, por exemplo, questões sociais, né? Você tem questões sociais e você tem leis, por exemplo, relativas a elas, porque, de fato, gente, o que acontece? Nós temos muitas coisas que a Constituição, ela vai, na verdade, resguardar, mas garantir é uma legislação, né? Então, o que acontece? Quando você vai falar de questões ligadas a direitos sociais, por exemplo, fica muito bacana se você tem uma lei específica que foi criada, e apesar daquela lei, né, a situação não muda. Então, você consegue fazer uma comparação usando um fato histórico ou ainda usando uma legislação, mas comparando temporalmente, sabe? Você falando que esse tempo todo nada foi resolvido, nada foi criado, tá? É isso aí. Fica muito bacana, tá? Fica muito bacana de fato.
tá bom? Continuando, gente. Essa aqui é uma das mais fortes, mas você tem que ter cuidado porque é o perfume francês. Anota aí, ó. Uma outra forma de você usar a alusão dentro do seu desenvolvimento é você fazer o quê? O contraste, tá? O contraste. Você colocar uma ideia, tá? E essa ideia vai ser colocada contrastada em relação a outra ideia. É violentíssimo, tá? Então, coloca aí para mim. Confrontar uma citação. Confrontar uma citação é um negócio extremamente poderoso, tá? Extremamente. Lara, como assim? Quando você coloca, por exemplo, que as crianças no Brasil, elas não estão recebendo a educação que deveriam receber, em oposição ao que defende Pitágoras, segundo o qual as crianças precisam ser educadas, percebe? Então, quando você fala, por exemplo, que o ensino no Brasil é um ensino absolutamente técnico que vai acabar priorizando a memorização de regras, de normas e de datas em detrimento da aprendizagem científica, da curiosidade, do debate, da discussão, que de fato são competências que as pessoas irão utilizar muito mais na vida delas, em oposição ao que prega a pedagogia emancipadora de Paulo Freire, segundo a qual, percebe? Continuando, eu quero que você coloque para mim uma outra posição aí. Ilustrar uma ideia com uma alusão cultural. Você ilustrar uma ideia também é uma maneira, tá? É uma das 4 maneiras que eu citei, uma das 4 formas de você usar bem uma alusão no seu texto. A primeira forma é usar um dado estatístico para comprovar o que você falou. A segunda forma é você utilizar um dado histórico e fazer uma comparação temporal, tá? Ou por semelhança, se for o caso. A terceira é você confrontar uma citação, confrontar. E a quarta é realmente você usar uma alusão cultural para ilustrar uma ideia. Então, por exemplo, tá? Vamos supor que caísse lá para você, na redação, a questão da mobilidade urbana. Aí caiu a mobilidade urbana e você fala, gente do céu, mas eu assisti, Lara, a um documentário que são bicicletas versus carros, né? Mas é em inglês, bike versus cars, uma coisa assim. Lara, mas ela mostra exatamente o que esse tema de redação tá falando. Show! O que você vai fazer? Você vai colocar esse posicionamento, tá? E abaixo você vai colocar bem como ilustra a série Bicicletas versus Carros, do produtor tal, se você não souber o produtor, a série pau, que retrata isso, isso e isso. Então você mostra que a série é um exemplo daquilo que está acontecendo no Brasil, tá bom? Então são essas 4 formas de você brilhar dentro do desenvolvimento, trazendo alusões poderosas aí, tá bom?